A paz do Senhor Jesus, meus irmãos em Cristo, Deus abençoe cada um de vocês. Vou convidar os irmãos para acompanhar comigo a leitura do capítulo 10 de Êxodo. Amém? Vamos estar abordando o capítulo 10 inteiro. Amém? Depois disse o Senhor a Moisés: Entra Faraó, porque tem agravado seu coração e o coração dos seus servos para fazer estes meus sinais no meio dele. E disse Moisés: Entra e fala com Faraó, porque eu tenho agravado o coração dele e o coração dos seus servos para fazer estes meus sinais no meio dele, e para que conte aos ouvidos dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos as coisas que obrei no Egito, meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibas que eu sou o Senhor. E também para que vocês contem aos filhos de vocês, às gerações de vocês, os sinais que eu tenho feito no Egito, das coisas que obrei diante dos servos de Faraó, diante dos familiares de Faraó, diante dos egípcios. Vai ser um estatuto por geração em geração, meus irmãos. Isso aqui é um estatuto, tá? Era para ser contado e transmitido de geração em geração, meus irmãos. Aqui, meus irmãos, eles estão meio que tendo as suas primeiras experiências com o Eterno. Eles ainda são os hebreus. Isso aqui ainda não é a religião judaica. Está começando, meus irmãos. Uma coisa muito primitiva. Eles ainda são os hebreus. São aqueles que são conhecidos como os hebreus, aqueles que transitam de um lado para o outro, aqueles que andam por aí peregrinando, meus irmãos. Aqui eles estão cativos, mas eles estão para sair do cativeiro. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa aí meu povo para que me sirva. E eles foram e disseram: Assim diz o Senhor, o Eterno, até quando tu te recusas a se humilhar diante de mim? Deixa aí meu povo para que ele me sirva. Porque se ainda recusares deixar meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos seus termos, e cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver. Eles comerão o resto que escapou, e que vos ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. Encherão as tuas casas e as casas dos teus servos, e as casas de todos os egípcios. Ele está falando aqui, meus irmãos, que se ele não deixar o povo ir, ele ia trazer um enxame de gafanhotos que ia cobrir os termos de toda a terra do Egito, que eles não veriam nem a terra. Gafanhotos, meus irmãos, com ferrões, gafanhotos com picadas, gafanhotos desse tipo, meus irmãos. Encherão a casa deles, a casa de todos os servos, a casa de todos os egípcios, como nunca viram os pais deles, nem nenhuma geração anterior a eles, desde que eles foram sobre a terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Meus irmãos, aqui ele está falando que esses gafanhotos, as gerações anteriores deles nunca tinham visto, nunca tinham conhecido, não sabiam nem que era possível a existência desses seres. E os servos de Faraó disseram: Até quando você vai deixar eles nos circular? Deixa de mão esses homens para que sirvam ao Senhor, o Deus deles. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Meus irmãos, aqui, eles estão comentando da teimosia de Faraó. Estão falando: deixa esses caras vir. Ele não sabe que o Egito está totalmente destruído. Meus irmãos, aqui ele está falando do povo o povo egípcio, meus irmãos. O povo egípcio comentando contra Faraó, da teimosia de Faraó, porque eles estavam vendo o Deus verdadeiro se manifestar. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó e lhe disse: Servi ao Senhor vosso Deus, os quais são os que hão de vir. E Moisés disse: Havemos de ir com nossos meninos, com nossos velhos, com nossos filhos, com nossas filhas,
com nossa ovelha, com nossos bois havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então lhe disse, seja o Senhor assim convosco, como vou deixarei ir a vocês, vossos filhos, olhai que mal diante de vossa face, não será assim, andai agora vós varões e servir ao Senhor. Pois é isso que eu pedis, lançaram da face de Faraó. Aqui, meus irmãos, eles começaram a falar. Eles foram levados outra vez a Faraó e disse-lhe, e ele lhe disse, ide servir ao Senhor, o Deus de vocês. Quantos são os que hão de ir? Ou quais são os que hão de ir? E aqui, meus irmãos, Faraó diz, vocês querem servir ao Senhor, o Deus de vocês? Vão. Mas quais são os que hão de ir? E Moisés lhe respondeu, havemos de ir com nossos meninos, com os nossos anciões, com os nossos meninos e nossos velhos, com nossos filhos, com nossas filhas e com nossas ovelhas, com nossos bois havemos de ir, porque festa do Senhor temos. É que ele está falando. Nós vamos com nossos velhos, nossos anciões, nossos filhos, nossas esposas e nossas crianças, nossos gados, porque festa temos ao Senhor, devemos de comparecer. Então ele disse, seja o Senhor assim convosco, como eu vou deixar ir a vós e a vossos filhos, olhai que mal diante da vossa face. Não será assim, andai agora vós, varões, servi ao Senhor. Por isso que pedis, os lançaram diante da face de Faraó. Aqui começa. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito, e como toda a erva da terra, tudo que deixou a Saraiva. Meus irmãos, aqui ele está falando, Moisés estende tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos terminam de comer o que sobrou da terra, tudo que restou da Saraiva. E aqui, meus irmãos, continua, meus irmãos, Deus é maravilhoso quando ele se ira, meus irmãos, as coisas acontecem. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia, toda aquela noite. Aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos, e vieram sobre a terra do Egito, e assentaram-se sobre os termos do Egito. E agravosos foram. Antes deste nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles viram outros tais, porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra, todo o fruto das árvores que deixara a Saraiva. Não ficou verdura alguma nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar Moisés e Arão e disse, pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vocês, agora peço-vos que perdoe os meus pecados, somente desta vez eu orei ao Senhor, vosso Deus, que tire de mim sobre esta morte. E saiu da presença de Faraó, orou ao Senhor, então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho, e ainda nenhum gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, não deixou ir os filhos de Israel. Meus irmãos, aqui, nós vemos que ele estendeu a mão para o Egito e veio os gafanhotos. De fato, eles devoraram o que ficou da Saraiva, devoraram, meus irmãos, o que ficou da produção, o que ficou das frutas, o que ficou de mantimento para o povo do Egito. E Faraó pediu que eles lhe perdoassem o pecado para que esses gafanhotos sumissem dali. E assim foi feito. O Senhor enviou um vento oriental que jogou eles no mar vermelho. Agora vamos para uma das, se não me engano, é a penúltima praga. A praga das trevas. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. Moisés estendeu sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Meus irmãos,
no livro da sabedoria, que está nas Bíblias mais antigas, a Bíblia Católica, a Bíblia Vulgata, que é um livro atribuído a Salomão, os irmãos relatam que os egípcios, eles viam as trevas, meus irmãos, com mais, como se as trevas fossem mais escuras do que a própria escuridão da noite. Eles literalmente morriam de medo. Meus irmãos, parece uma linguagem poética, mas não. Eles de fato, meus irmãos, viam as trevas mais escuras do que as trevas da noite. Por quê? Porque os seres das trevas, meus irmãos, geralmente são mais escuros do que a presença da noite. São mais escuros que a noite. Ou seja, meus irmãos, eles ficaram assombrados, porque os artefatos mágicos deles não surtiam efeito contra esse ser, não tiravam o medo deles. Eles que antes usavam, meus irmãos, magia para tentar se defender, meus irmãos, eles eles desistiam de usar esse tipo de coisa porque não surtiam efeito, não resolvia as coisas, não resolveu nada. Meus irmãos, isso me chama muita atenção quando eu li, porque descreve um pouco da experiência deles com isso. Não era só treva da noite, era uma treva tão densa, que eles tinham os encantamentos não valiam de nada. Então Faraó chamou Moisés e disse: Ide, serviu o Senhor, somente fiquem as suas ovelhas, as suas vacas, ou também convosco as suas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifício e holocausto, e ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também nosso gado há de ir conosco, e amanhã ficará, porque daquele que havemos tomar para servir o Senhor nosso Deus, porque não sabemos com Viemos de servir o Senhor nosso Deus até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, não os que deixar ir. Disse-lhe Faraó: Vai-te de mim, guarda-te que não veja mais meu rosto, porque no dia que meu rosto veres meu rosto, tu morrerás. E disse Moisés: Bem disseste, nunca mais verei teu rosto. Meus irmãos, aqui, né, Faraó ficou com o coração endurecido e não deixou com que o povo fosse, e ele ainda ameaçou Moisés: Na próxima vez que ver o meu rosto, morrerá. Tu nunca mais vai ver o meu rosto na tua vida, Moisés. E Moisés falou: De fato, nunca mais verei o teu rosto. Meus irmãos, vocês vê o nível de Faraó, meus irmãos, mas ele vai ter o que merece. Meus irmãos, não é nem nesse quesito aí dele perder o primogênito dele, é que ele vai perder o primogênito dele e vai confrontar Deus de uma forma violenta, vai partir para a violência, e vocês vão ver o que vai acontecer com ele. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.